E seja muito bem-vindo ao SSOcast. Eu sou o Isaac Lopes, apresentador aqui do podcast, e estou aqui com o Cristiano que tem uma bagagem enorme. Conta aí, Cristiano, um pouquinho da sua bagagem para quem ainda não te conhece, está assistindo esse podcast pela primeira vez. Perfeito. Sou engenheiro de segurança do trabalho há 25 anos, né? Me formei em 2000. E aí, após a minha pós-graduação, comecei a fazer vários cursos na área de segurança, né? Para me aperfeiçoar nesse segmento. Estou há 25 anos nessa área. 25 anos é muito tempo, né? É. E hoje também é diretor lá na SSO. Isso mesmo, sou diretor da SSO. E a gente tem uma equipe hoje grande, com muitos médicos trabalhando ao mesmo tempo, ambulatórios em algumas empresas, né? Uma unidade móvel, que é uma novidade que a gente trouxe para o mercado aí, que a gente atende empresas com a unidade móvel, né? E estamos aí para ajudar as empresas. Boa. Aqui no nosso foco no SSO Cash é falar sobre medicina e segurança do trabalho, mas de um jeito que o empresário ele consiga entender, para principalmente não tomar multa, não ter empresa irregular, não ter nenhum tipo de dor de cabeça, porque a gente sabe que o tempo agora tem novidades, tem novas atualizações nas NRs, tem novidade a caminho, tem outras coisas que o empresário não sabe ou às vezes sabe, mas deixa de lado. Então por isso que a gente tem esse bate-papo aqui, sempre uma conversa muito boa, muito produtiva, para ajudar você, empresário, a não ter dor de cabeça. E hoje o nosso tema, Cristiano, são as pequenas empresas. E eu já quero começar com uma polêmica logo de cara. É verdade o que algumas pessoas contam por aí, que uma pequena empresa, se for um pequeno comércio, assim, não tiver muitos funcionários, não precisa cuidar de medicina e segurança do trabalho? Não sei quem inventou isso, de onde tiraram, mas não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. É mentira. Né? A gente já teve casos de uma costureira que tinha uma assistente, Uma? que trabalhava na casa dela, né? E aí ela, num dia, se acidentou, né? Ok, mas passou. Mas quando ela foi desligada, ela entrou com um processo trabalhista, teve perícia na casa dela, né? Pediram todos os documentos necessários, PGR, né? LTCAT, PCBSO, histórico do acidente. Nossa, foi uma dor de cabeça, coitada dela. Eu fiquei com dó. Eu fiquei com dó dessa empresária que tinha um funcionário. Um funcionário só. E às vezes a renda não deveria ser nem tão alta assim, né? Deveria ser mais um negócio quase que informal ali, só para ter um sustento, uma renda própria, não precisar trabalhar para outras pessoas. Tinha um funcionário, aconteceu um problema, e aí foram atrás de todo o histórico. Toda a documentação, exame médico, ASO, né, PG, os laudos, né, que eu já citei aqui anteriormente, aí queriam toda a documentação. Aí ela não tinha, ficou desesperada, né? A gente fez a perícia, acompanhou no que pôde, no que deu, né? Mas ficou limitado. A defesa dela ficou limitada, por quê? Porque ela não tinha toda a documentação desde o início. Só complementando, Isaac, muitas empresas, muitos contadores ligam para a gente é parceiro de muitos contadores, né? Que acabam... Porque para o contador, também, ele não quer que o cliente dele fique irregular, porque é dor de cabeça para ele. É dor de cabeça. Né? E essas pequenas empresas ligam direto para o contador, né? Tem um contato muito próximo. Então, ele liga para a gente, fala, regulariza, vamos deixar tudo em dia. Por quê? Se não, é mais dor de cabeça para ele. É verdade, sem dúvida. E aí, ó, você até trouxe uns temas aqui, uns pontos, uns nomes, Cristiano, que o empresário, às vezes o pequeno empresário, nem sabe o que significa. Fala, Jesus amado, é remédio, isso aí, o que que é? Por exemplo, o ASO. O que que é o tal do ASO? O ASO é o Atestado de Saúde Ocupacional, né? Então, ele tem que ser feito antes do funcionário entrar na empresa. A gente tem que fazer o exame médico, que é o ASO, né? Então, às vezes a gente costuma falar exame admissional, né? Ou ASO, é a mesma coisa. Então, são sinônimos. Então, o pessoal tem essa confusão, né, na cabeça, né? O exame é a atividade física do médico fazendo exame em você. Aí ele gera um documento. Esse documento é o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. Que é, no final, um dos mais importantes ali, e muita empresa não tem às vezes, né? O funcionário entra sem exame médico, não sei se era o caso dessa costureira, mas em pequenos negócios, assim, às vezes começa ali sozinho, a pessoa pode não ter, né? E isso dá problema. Dá problema. Boa. Você falou LTCAT. Sim. O empresário já falou, o que que é isso? É super-herói? Conta aí o que que é.
Não, LTCAT é o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho. Misericórdia. É um laudo feito por um engenheiro, né, que ele vai definir se naquele ambiente de trabalho é insalubre, né, periculoso, tem ruído, tem produtos químicos, né, o que fazer. Então, assim, é um laudo que é feito por um profissional da área, né, justamente para instruir o contador e a empresa. Perfeito. Porque, por exemplo, deixa eu citar um caso aqui para você. Tem cargos que dá direito à insalubridade, né, Qual, por para o exemplo? funcionário. Não, vai depender. Não é o cargo em si, sim. né? A gente vai avaliar o ambiente e Perfeito. ver se as condições têm ruído, químico, né? Vai tentar tratar com EPI, etc. Mas, assim, tem alguns... Se for detectado, né, o colaborador tem direito a ganhar insalubridade. Uhum. E a insalubridade é um valor que é acrescido do salário da pessoa. Então, o contador ele tem que saber dessa Tem. informação. Senão, ele vai fazer a folha de pagamento errado. Exato. Então, essa informação passa para o contador, né? Tem caso de aposentadoria especial, aí tem a GFIP, né, especial, que tem que ser recolhida para o colaborador. Então, quem faz isso? O contador. Né? Então, o contador uma das pessoas que usufruem do laudo, do documento, porque ele tem que estar sabendo tudo que acontece na empresa. Senão, ele vai fazer o recolhimento errado do E colaborador. dá problema em cadeia, né? Porque dá problema em cadeia que eu falo em consequência. Então, por exemplo, dá o problema voltado ali em não ter um laudo correto, feito por uma empresa de medicina e segurança do trabalho, porque às vezes não tem essa empresa. Uhum. Aí o contador faz aquilo errado, o cálculo errado, a empresa já começa a pagar errado e lá na frente dá dor de cabeça. Exatamente isso. Aí lá na frente, se o funcionário sai, né, e vai atrás dos direitos dele, aí a empresa vai ter que fazer todo esse processo retroativo. Aí os cálculos ficam absurdos, né? Sim. Ficam estratosféricos aí. E esse sai é mais comum do que a gente imagina, porque, por exemplo, às vezes a pessoa está ali trabalhando, aí chega um colega, um amigo, que trabalhou numa outra empresa semelhante, ou que entende um pouco mais de lei, de regras, Uhum. fala assim, olha, você trabalhou nesse lugar, tinha tal situação? Ah, tinha. Então, recomendo você procurar um advogado. Ou, às vezes, mesmo o próprio advogado, às vezes tem um contato mais próximo com a pessoa, pode acabar também direcionando. Isso, eu já vi isso acontecer, talvez, em casos de aposentadoria, quando a pessoa vai se aposentar, e aí é puxado todo um histórico, vão lá nas empresas para verifica, por exemplo, que a empresa não estava fazendo correto. Uma coisa que era de um funcionário pode afetar vários outros. Estendem para todos, é verdade. Ó, quer ver um cargo muito comum, né? Eu citei para você, insalubridade, que é um adicional no salário do colaborador. E existe a periculosidade também, que são pessoas que trabalham com eletricidade, né? Que pode vir a falecer se fizer uma manobra errada, né? Então, a periculosidade ela é 30% sobre o salário. Então, se a pessoa tem um salário aí de 5 mil, né, ela tem direito, e tiver direito à periculosidade, ela tem direito a 30% de adicional. Olha só. E quem que vai ter que regularizar isso, né, deixar tudo isso informado, é o contador. Perfeito. E o empresário tem que fazer a conta certinha para também, quando vai contratar ou colocar a pessoa na vaga, para saber, ó, o salário é esse, vai ter mais esse que eu vou ter que... Isso. Senão as contribuições, os recolhimentos são feitos de forma errada. Né? E aí depois a empresa vai ter que corrigir tudo isso. E isso independente do tamanho e porte da empresa. Independente do tamanho e porte da empresa. Tem funcionário, já tem que estar de olho nisso. Empresas de manutenção, né, que faz manutenção elétrica, né, geralmente a equipe deles é o que? Um administrativo, um pessoal de vendas e o restante é tudo técnico, né? Técnico, engenheiro que fazem instalações. E aí tem que ser feito esse laudo para detectar se eles têm ou não direito a ganhar, de acordo com a atividade que eles executam. E aí, se tiver, né, essa informação vai no documento e depois tem que ser repassada para o contador e para a empresa. Perfeito. E existe algum caso que uma empresa ela não precisa ter esse olhar? Olha, eu não preciso cuidar disso. Talvez, por exemplo, o MEI que não tem funcionários. Ele é só ele abriu o CNPJ, é só ele. Ele precisa fazer os exames dele também? Ou não, aí o MEI que não tem funcionários não precisa. Mas a gente já viu casos, por exemplo, que a pessoa é MEI, ele é promotor de eventos, né, ou participa de eventos, e aí ele vai prestar o serviço para alguma empresa em algum evento, e aí aquela empresa pede o ASO. Mesmo ele não tendo funcionário, pede o ASO dele, né? Porque, querendo ou não, ele é uma pessoa. Sim. Se ele se acidentar,
né? Ou acontecer algum problema, né? Então, eles exigem isso como documentação necessária para ingressar na empresa. Então existe isso? Existe ASO até pro MEI ali, ele... Já vimos caso, né, de clientes que exigiram do promotor de eventos, que era, né, autônomo, fazer um exame médico. Perfeito, mas isso é uma questão de segurança também da empresa para lá na frente ter provas também, né, de como ele Isso. entrou. E é um protocolo, né, que a empresa segue, né, e aí, mas respondendo, quem é MEI e não tem funcionário, né, não precisa fazer Agora, toda se essa tiver um obrigação. funcionário, já É, tem que ficar se esperto. tiver um funcionário, aí já tem que cumprir com todas as normas trabalhistas. Exemplo, nem sei se pode, tá? Se é o caso, às vezes uma pequena empresa de elétrica ali contratou um colaborador, às vezes já tem que ter ali alguém cuidando, Já. vendo essa questão, porque senão dá problema. Tem que fazer exame médico, periódico, né? Existem 5 tipos de exames, né? Que é o exame admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e o demissional. Uhum. Esses 5 exames fazem parte da medicina do Até trabalho. para demitir tem que fazer exame, né? Até para demitir tem que Olha fazer só, exame. tem todo um procedimento Tem ali. algumas exceções na lei, Uhum. né? Que se ele fez exame recentemente, Sim. né? Pode desligar com o mesmo exame. Existem algumas A exceções. validade do exame, A validade do exame, né? exato. Perfeito. E a gente acabou citando lá atrás um pouquinho sobre PGR. O que é isso? Que às vezes a pessoa fica ali em dúvida. O que é esse tal de PGR, Isso. meu Deus do céu? O PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Uhum. Ele veio substituir o PPRA, que Uhum. era anteriormente, né? Que era um programa que gerenciava os riscos da empresa. Sim. Aí fizeram uma atualização da norma, né, e criaram o PGR, então é o Programa de Gerenciamento do Risco. Para que ele serve? Como o próprio nome fala, é um programa, então ele tem que estar constantemente sendo atualizado e renovado, né? Então é feita uma fiscalização, a gente faz uma visita na empresa, levanta todos os riscos, etc., e gera esse documento, que é o PGR. E aí, no PGR vai dizer todos os riscos de cada cargo, de cada função da empresa. Perfeito. Você tem que usar EPI ou não, você tem que ter treinamento, quais os treinamentos, é elaborado um cronograma, né? Então, esse é um documento vivo que a gente vai mostrando e alimentando ele para mostrar que a empresa atua efetivamente com a saúde e segurança dos Perfeito. trabalhadores. Olha só que interessante. Então não é uma coisa que o empresário tem que se virar sozinho para fazer. Não, se ele tiver uma assessoria, né, ele vai ter esse acompanhamento. Perfeito. E aí vocês vão até o lugar ali para... Vamos até o lugar, verificar tudo. tira foto, faz todo esse levantamento, gera o documento, que é o necessário para fiscalização, né? E aí vai fazer esse acompanhamento com o cliente. Perfeito. Aí vamos supor, eu estou nesse espaço aqui hoje, trabalho aqui. Se eu mudo de espaço, é importante eu ter novamente... Vamos atualizar novamente o documento. Olha Se só. você criar uma sala nova, um ambiente novo, a gente vai atualizar o documento. Se você criar um cargo novo, a gente tem que atualizar o documento com cargo novo, risco envolvido, tudo isso. Então, quais informações no PGR precisa ter certinho para não ter nenhum problema? Precisa ter as informações dos riscos, o que mais? Então, os riscos, os treinamentos envolvidos, se tem necessidade de uso de EPI, né? Então, tudo isso são informações básicas que tem que ter no PGR. E, assim, quando a gente fala de EPI, a gente costuma muito lembrar de construção civil, né? Então, a gente pensa, por exemplo, no capacete, que você não pode entrar numa construção sem capacete. Mas existe algum tipo de EPI mais simples, assim, que você vê no dia a dia, em funções mais comuns, que é extremamente necessário, mas às vezes o empresário nem sabe que aquilo conta como EPI? Então, ó, quer ver? Vamos voltar ao caso da costureira, né? Aquelas máquinas de costura. Imagina aquele barulhinho o dia inteiro. Então, você tem que usar um protetor auricular. Né? Dependendo da máscara, dependendo do nível de ruído, há necessidade de você usar um protetor auricular. E é até confortável, porque é um barulho, né? Um barulhinho constante, né? O Sim. dia inteiro ouvindo aquilo, ele vai causando um estresse também no ser humano, né? Então, se você usar, você vai estar tendo uma qualidade melhor. Agora você tocou num ponto. Olha só, você falou que aquele barulhinho pode ter a repetição dele o dia todo, a importância do protetor do ouvido ali, porque esse barulhinho pode causar um estresse. Esse estresse já pode começar a entrar naquela área ali da NR1, de risco psicossocial, da saúde do colaborador. Pode também. Eu vou comentar uma coisa aqui com você, né? Por exemplo, você sabe que o nível de o ruído, né? A pressão sonora, não é só de máquinas e equipamentos, né? Ah, o não? próprio trânsito, se você ficar ouvindo rádio no volume alto o dia inteiro,
Sem perceber, isso vai alterar a sua pressão, né, e o seu metabolismo. Você vai começar a ficar estressado, né? Se você deixa a televisão ligada o dia inteiro em volume alto, começa a perceber que você começa, depois de um tempo, você está meio irritado. Ah, é? Por quê? Olha Porque só. a pressão sonora elevada, ela mexe com o metabolismo do ser humano. E aí, quando você desliga a televisão, nossa, que paz, que alívio. Por quê? Porque a frequência, né, tá afetando você fisicamente, né, a Interessante. pressão sonora. Então, não é só de máquinas e equipamentos, o próprio trânsito no dia a dia, né. Um outro caso muito comum, né, de empresas pequenas, né, por exemplo, pintor, o Uhum. pessoal que trabalha com produtos químicos, né, o uso da máscara, porque a máscara, ela vai filtrar, os componentes químicos para você não ficar inalando, né? E aquilo pode vir a causar algum problema para você ao longo do tempo. Então, a máscara é extremamente importante você usar, né? E são profissionais, às vezes, que a gente não dá a devida importância, Não né? dá, né? E aí, ó, até me fez pensar numa questão aqui que pode ser comum. Exemplo, imagina uma empresa que tem um departamento de vendas ali de 7, 6 pessoas, ou que tem um setor de atendimento também com várias pessoas. É ligação o tempo todo, Uhum, é conversa o tempo todo, e obviamente, por se ter muito barulho, pode-se ter também essa situação aí de estresse e tudo mais. É necessário também ter um olhar e um cuidado para isso, né? sim. Então, por exemplo, o próprio fone de ouvido já é uma proteção importante que ajuda a pessoa ali a conseguir principalmente ouvir o cliente, mas não se distanciar pelas outras conversas que estão ali, Uhum. aquelas baias que dividem também. Então, tudo aquilo também é pensado para já evitar esse tipo de problema. Exato, é. Em call center, a gente tem uma avaliação de ruído que a gente consegue medir o nível de pressão sonora dentro do ouvido da pessoa. Não acredito. No ouvido? Dentro do ouvido. É um equipamento que a gente tem, né, é importado, que a gente consegue colocar, fazer a medição dentro do ouvido dele, tanto Olha só. do direito, do lado direito, quanto do lado esquerdo. E aí a gente vê o quanto, né, ele está sendo afetado pelo telefone ou pelo ruído ambiente, etc., dentro do ouvido. E até fazer a avaliação da eficácia do EPI, se aquele EPI está atenuando a quantidade necessária, né, que precisa ou não. E isso com certeza evita a empresa ter vários problemas lá na frente, não só. A gente fala muito de multa, a gente fala das consequências, mas principalmente a saúde do colaborador. Porque imagina, um Exatamente. colaborador que fica estressado, que fica doente, ou você até citou na questão de pressão que vai Uhum, afetando, poxa, o colaborador pode parar de trabalhar, pode diminuir a produtividade por faltar concentração e pode até faltar no trabalho, ter ali isso uma mesmo. necessidade de um atestado por conta disso. Então, olha só que importante. E isso não é só para grande empresa, não, né? Pequena empresa, muitas vezes, Pequena empresa. pode ter ali um espaço. A gente às vezes vê a empresa pega, coloca todo o setor de vendas, o atendimento num cantinho ali, mas é um detalhe que ele precisa estar olhando também, monitorando, né? É. Quer ver um exemplo? Uma vez aconteceu, estava visitando um cliente que tinha um armazém, né? Uhum. A primeira visita, não, ele não era cliente ainda, né? A gente estava lá fazendo uma visita. Aí ele pediu pro funcionário dele subir para trocar uma lâmpada lá, acho que é num galpão, era quase 5 metros de altura, uma escada gigantesca, Eita. né? Falou: fulano, sobe lá e troca aquela lâmpada lá. Aí eu comecei a olhar, ver aquilo, né? A pessoa se movimentando para subir. Eu falei, mas vai subir, né? Não tinha proteção nenhuma, era uma escada, né, bem precária. Aí eu falei pra ele: "Deixa eu comentar uma coisa com o senhor. O senhor teria coragem de pedir pro seu filho subir lá e trocar aquela lâmpada naquela escada, nessa condição?" E ele? Aí ficou branco, né. Não, meu filho eu não mandaria, mas o funcionário ele manda. Aí ele parou, falou: "Não, não, ó, troca aquela escada, pega vamos pôr o andaime, ó", você entendeu? Então, assim, a gente tem que zelar pela saúde de todo mundo, né. E você vê, né? Às vezes uma situação como essa, cotidiana, simples, boba, trocar uma lâmpada. Mas se não é função do funcionário, já pode dar uma tremenda de uma dor de cabeça se ele sofre um acidente. Porque a gente sempre fala, não vai dar nada. Imagina, só uma lâmpada. Mas tem o risco dele tomar um choque, uma descarga elétrica por estar Uhum, fazendo a situação ali isso de forma mesmo. errada. Tem o risco dele cair da escada, a escada Exatamente. ceder, porque você citou que não estava em qualidade. E quão cotidiano isso não é no dia a dia É. de uma pequena empresa. Ah, tem ali uma situação, manda o funcionário lá resolver. Vai lá o fulano.
Não, eu vou te fazer uma pergunta, Isaac. Vamos ver se você lembra. Lembra de qual o nome de um apresentador de televisão famoso que morreu dentro de casa num acidente de trabalho? O Gugu. Exatamente. Gugu morreu Gugu. numa Você dessas. lembra? Olha que Caiu da absurdo. escada indo trocar a lâmpada. Aham. Dentro de casa. Então, assim, acidente ele pode acontecer a qualquer hora, a qualquer momento. Sim. Então, a gente tem que sempre ter um olhar mais pro lado da segurança. Eu posso fazer isso? Em que condições? Se você já se sente inseguro para fazer aquela atividade, a melhor coisa não faça. E aí tem a ver com aquilo que você sempre fala, Cristiano, da cultura, né? Que isso não é, por exemplo, só, eu vou fazer os laudos, eu vou seguir tudo certinho. Não, é a cultura. Porque, por exemplo, mandar um funcionário que não é habitual dele fazer esse tipo de tarefa, por mais simples que seja, tem um risco. Sim. Por isso que a gente costuma também falar em treinamentos, ó, se você não sente que você está em condições físicas boas naquele dia, ou para fazer aquela atividade, ou, né, se negue, não faça. Fale para o seu supervisor, olha, hoje eu não estou legal, não estou me sentindo bem, né? Porque se você fizer, a chance, né, de você ter um acidente é maior. Sem dúvida. Né? Então a gente tem que prestar atenção nisso, sabe? Prestar atenção como a gente está hoje. Como você está hoje? Estou pleno, né? Se você é uma pessoa que está treinada, né? Está em boas condições físicas, acordou hoje, está super bem, você não vai se negar a fazer um trabalho. Sim. Agora, se você percebe que você está diferente, né? Poxa, hoje eu não estou legal, né? Então, para que você vai se colocar em risco se você já está sentindo que pode dar alguma coisa errada? E o que a gente recomenda? Fala com o supervisor e fala, olha, eu preferia hoje não fazer essa atividade, pode ser amanhã ou passar para outro colega, porque se a pessoa estiver plena, ela vai fazer. Uhum. Mas se você prestar atenção e perceber que você não está em boas condições, né, é melhor se negar a fazer do que fazer e correr o risco de ter um acidente. Perfeito. E aí a gente falou do PGR, falamos dessa questão da cultura. O que eu quero te perguntar agora? Normalmente acontece, talvez o empresário pense assim, faz o documento aí, vou pedir para a empresa de medicina e segurança do trabalho, faz esse documento, vou guardar aqui, deixar anexado e vida que segue. É isso ou não? Se, por exemplo, passar por uma fiscalização, acontece do fiscal ir lá, dá uma olhada no documento, mas está escrito aqui tal coisa, mas cadê aqui? Não estou vendo. Pode acontecer isso? Então tem Sim, que ter essa sim. aplicação de fato na prática. Não, o fiscal, eles são treinados para isso. Ele não quer só documentação. Na verdade, ele quer que a prática aconteça. Uhum. Então, assim, a gente tem que ter a documentação, mas a empresa tem que mostrar que ela realmente coloca aquilo em prática. Que existe uma política de cuidado, né, uma política de treinamento, né, que os EPIs são constantemente trocados à disposição do funcionário, ou seja, é zelar mesmo pela saúde e segurança dos trabalhadores. Bacana, interessante isso, porque já tá descrito lá os riscos, né? O que Uhum. tem de risco, ele vai olhar. E às vezes pode acontecer até também, não sei se é o caso, dele encontrar ele ver um risco que não tá ali no programa também. Pode acontecer, também, né? pode. Aí por isso que aí, como o nome fala, é um programa. Então ele está em constante evolução, Sim. atualização. Tem empresas que às vezes constroem um galpão novo, um setor novo E não avisa. e não avisa. Aí a gente, né, depois quando descobre, a gente atualiza o documento, né, ou implanta novos treinamentos. Ou seja, é um programa que tem que ter, né, continuidade. E aí, você citou, eu quero até para ajudar o empresário que está acompanhando a gente, quais são os tipos de mudança que um empresário acaba fazendo na empresa dele, na pequena empresa, que muitas vezes é necessária essa atualização? Você citou construir um galpão, talvez fazer ali uma reforma, é importante? Fiz uma Sim, reforma aqui. tem que informar para a gente poder. Se você está fazendo uma reforma, a quantidade de pessoas que vai participar ali da reforma são outros cargos, outros riscos. Então a gente também tem que mapear isso, né? Por exemplo, você está expandindo, aí você vai criar novos cargos e novas funções. A gente também tem que fazer esse mapeamento e atualização dos documentos, tanto do PGR quanto do PCMSO. A gente está falando do PGR, né? PGR, LTCAT, mas todos eles vão dar um embasamento para o PCMSO. PCMSO é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Então, é um documento... outro programa. Outro documento, exatamente, outro programa. Que é ali que vai definir o cargo, o exame médico que ele vai fazer e a periodicidade. Então, através desse documento, a empresa sabe que o gerente comercial vai precisar fazer exame clínico, né? O pintor vai precisar fazer exame clínico, exames complementares, né? Para poder verificar a questão de saúde dele. E o que a gente quer zelar? A gente quer zelar que
que a saúde do trabalhador, quando ele entrou, foi a mesma que quando ele saiu. Sim. Né? Ou seja, ele não sofreu, né, nenhuma doença ou não teve nenhuma consequência do trabalho que ele executou dentro da empresa no período que ele trabalhou. Mas já aconteceu, por exemplo, de fazer-se um exame na entrada e na saída se notar um problema? Já, sem dúvida. Por exemplo, empresas que tinham ruído, né, o funcionário entrou, né, ou entrou numa área administrativa, depois foi para uma área fabril com ruído, aí não usava protetor, perdeu a audição, né? Então, assim, isso pode acontecer. Ou ele entrou, né, fez um exame de audiometria, que é o que a gente fala, né, Sim, que é o sim. correto para fazer quando tem exposição a ruído, né? Estava num determinado nível e quando ele saiu era outro, ou seja, ele perdeu a audição dentro da empresa. Aí é um BO gigantesco, né? É Um um BO problema gigantesco. grande, porque daí, né, ele vai querer uma indenização pelo problema físico que ele adquiriu dentro da empresa. E aí, ó, entra a questão, desde o cuidado de ter essa constante visita ali para se ver como é que estão as condições. Por exemplo, pode acontecer, e aí esse é um caso muito peculiar. Ah, o meu funcionário não usava. A gente sempre fala aqui para o funcionário usar, mas ele não usava. Mas a responsabilidade acaba recaindo sobre quem? Sobre a Sobre a empresa, empresa. sobre o empregador. Se você eh, entregou o EPI, treinou ele e ele não usava, ou seja, ele estava descumprindo uma norma, o que você deveria ter feito? Advertência. Advertência, 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 suspensão e desligar ele até por justa causa. Sim. Se você deixou de fazer isso, você foi conivente. Uhum. Foi omisso e conivente. Então você é responsável. Ainda acaba caindo. Não tá aquela. Ah, não, meu funcionário que não usava. Você é responsável da mesma forma, porque você deixou de cumprir com o seu papel, né? E você citou os exames importantes. Quais que são? Repete para quem não anotou. Não, então, existe o exame clínico. Os 5 exames, Isso. né? Então, são o admissional, o periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional. Perfeito. E o periódico ele pode variar ali de setor para setor. O periódico tem cargos que ele é feito de 6 em 6 meses, tem cargos que é feito anual, né? Então, ele tem uma frequência diferente para cada cargo. Por isso que é importante sempre buscar ali a empresa de medicina e segurança e monitorar Isso. cada cargo. Quer ver um outro cargo muito comum, Uhum. que tem que fazer uma bateria de exames? Manipulador de alimento. Manipulador de alimentos. Pessoal de cozinha, cozinheiro, né? Assistente de cozinha, pessoal que está toda hora mexendo com carne, comida. Se ele não. Aí tem duas, né, obrigatoriedades que ele tem que fazer. Uma com o Ministério do Trabalho e outra com a Vigilância Sanitária. Né? E se ele tem alguma doença infecto-contagiosa, né, e está passando por alimento, né? Então também, aí você já entra em exames também da vigilância sanitária que são obrigatórios para manipuladores de alimentos. Porque senão está contaminando não Ele está só contaminando o alimento que você está alimentos que tá dos oferecendo clientes. para os clientes. Né? Perfeito. E aí, olha só, a gente está entrando no cenário que você citou esses 5 exames. Esses 5 exames, eles são obrigatórios até mesmo para pequena empresa que tem ali um funcionário? Porque a gente sabe que o admissional, beleza, a gente entendeu, tem que fazer. Agora, esses outros também, demissional, periódico, é necessário? É necessário. Tem funcionário, tem que cumprir com todas as normas regulamentadoras. Senão já está em risco. Senão já está em risco. E aí, a cada um desses exames tem um relatório específico que fica anexado e guardado ali. Isso, a empresa recebe uma cópia, né, dessa documentação, para comprovar que o funcionário fez os exames, né? O restante fica guardado sobre a nossa clínica, né, sobre os cuidados do médico, coordenador. Uhum. Então, a gente guarda toda essa documentação para a empresa também, né? Tem que guardar durante 20 anos. E 20 anos? E isso em papel ou digital? Tanto faz, pode ser em papel, digital, Mas mas tem que você ter. tem que ter. 20 anos. Mesmo que o funcionário foi embora. Exatamente. Tem que estar lá. Uhum. Misericórdia, é muito tempo, hein? É. Tem gente que acha que assim, 1 ano, foi embora. Rasga isso aí, joga fora. Fulano já foi. Pode Não, dar porque problema. pode quando ele for se aposentar, pode ser que ele vai voltar nas empresas pedindo vários documentos, ou se for detectado algum recolhimento errado, né? E é responsabilidade da empresa. Da empresa. Meu Deus, é muita coisa, hein, para estar cuidando. E você citou, tem uma questão voltada principalmente, a gente falou dos 5 exames, né, que são necessários. Vamos que isso é obrigatório, tanto para a empresa grande quanto para a pequenininha que tem um funcionário ali.
E assim, hoje ainda é comum a pequena empresa não fazer esses exames? É comum, bem comum. Se ela tiver um bom contador e o contador instruir adequadamente, né, ele fala, meu, faz logo para a gente já começar certo, né, um investimento pequeno, né, e para já deixar tudo regularizado. Então, depende muito dos contadores. Eu até peço uma ajuda aqui, né, eu sei que o seu público aí tem muitos contadores que assistem seu canal, né, Uhum. que também, e que conhecem você, Sim, né, sim. que instruam corretamente os clientes, porque os clientes são perdidos, né? Então, assim, se o contador instruir corretamente, ele vai fazer, porque eles confiam nos contadores, Sim, né? E aí a gente está aqui para dar o suporte para a empresa e para os contadores, né? Tem perfeito. contador que também tem dúvida, né, das normas, né? Pode perguntar para a gente à vontade que a gente esclarece o porquê que tem que fazer, os riscos que está correndo se não fizer, né? E aí ele pega a aprovação do cliente e a gente executa. Boa. Acho que é até legal um dia a gente trazer até um contador aqui para ele falar um pouquinho Vai também do ser lado muito dele bom, também, vai né? ser muito bom. Bacana para ele contar ali. E aí, você citou o exame, essa questão do periódico. É de quanto em quanto tempo para quem não. Então, ele pode ser feito de 6 em 6 meses, dependendo do cargo, Aham. ou anual. Ou anual, mas é necessário estar renovando. Assim como esses outros, claro, o admissional só quando Uhum. contrata e o demissional quando sai, mas o periódico em si é mais comum do que a gente pensa. Isso, ele pode ser feito semestralmente, anualmente ou bianual também. Tem alguns casos também bianual. E se a empresa pega e ela não faz essa questão do periódico? Fala, só fizemos admissional, vida que segue, e aí tem lá um funcionário que está 5, 6, 7, 10 anos na empresa só com admissional. Uhum. Se o fiscal for lá e verificar isso, pode dar problema? Pode dar problema, é uma irregularidade, pode dar multa também, né? E ele acaba ficando descoberto, porque imagina, ele ficou lá 10 anos dentro da empresa, né? É, em que ano que ele teve alguma mudança na saúde dele? Você não vai saber responder, Uhum. né? Então aí você vai ter que arcar com todos os anos que ele trabalhou lá. Agora, se você detectar, olha, ele teve realmente uma alteração aqui de saúde no último ano, então é um ano apenas, né? Agora, se você não faz o periódico, você não tem como saber. E na sua experiência, você acha que o que dá mais problema é o admissional ou o periódico da empresa não fazer? A admissional todos são ruins, mas o admissional é pior, né? Porque você não está informando essa informação para o site do e-social, né? Então dá um problema enorme, né? Geralmente os contadores sempre solicitam para o cliente, ó, manda lá fazer exame médico, vai fazer exame médico. Só que esse exame médico, ele tem que ser feito por uma empresa que vai dar carga no e-social. Então a Uhum. gente precisa ter a procuração da empresa, né, para poder subir essa informação em nome da empresa, né? E aí a empresa fica regular. E o E-Social hoje é um sistema que você já tem todas as informações ali, sobe de forma automática e já cruza esses dados, né? Isso mesmo. Então, importantíssimo o empresário estar atento. Se você pudesse dar um conselho, já caminhando para a reta final aqui do nosso bate-papo, para o empresário pequeno que acompanha até agora, tem um funcionário, tem 5 funcionários, tem 15 funcionários, tá ali meio que perdido ali, conversa às vezes com o Uhum. contador, mas ele mesmo não deu tanta bola para aquilo e hoje ele falou, opa, pera aí que me acendeu um sinal de alerta aqui que eu descobri que posso estar tendo problema. O que você falaria para ele? Falar para ele, ó, não fique assustado, porque assim, a segurança e medicina do trabalho numa pequena empresa, um, dois, três funcionários, custa menos do que um jantar de fim de semana que ele gasta com os amigos ou com a família. Aham. Então, assim, né, é barato o serviço para se adequar e ficar em dia. Pela dor de cabeça que isso pode causar, Sem dúvida, concordo. E é essa questão, né, Cristiano? Às vezes ele tá ali, ele fala, deixa isso pra depois, vou nem me importar com isso agora. Mas a hora que, ó, bate lá na uhum, porta o fiscal, dá aquele desespero, né? dá. E é mais comum do que a gente pensa. Mais comum que a gente pensa. E não é só, você citou lá atrás, olha só que interessante, até pra gente caminhar para o final, mas a gente vai conversando aqui, vão vindo as ideias também, as perguntas que com certeza o público também tem. Você falou de vigilância sanitária. Provavelmente restaurante também passa muito por isso, né? E aí a vigilância sanitária tem laudos e questões que a empresa de medicina e segurança do trabalho tem que estar fornecendo ali e ele tem que estar Isso próximo mesmo. com ela. Isso mesmo. É. A própria vigilância também, às vezes, ajuda e pede essa documentação, né? Não só para a parte dela, quanto também da parte do Ministério do Trabalho, né? Então, ela quer ver se a empresa realmente está fazendo, né, o que é preciso fazer, né? Viu só, gente, como é importante, como tem coisas que você precisa cuidar?
tem caso de costureira, tem caso de pequena empresa ali com 1, 2, 3 funcionários que já tem dor de cabeça, já tem problema. Cristiano, muito obrigado. Obrigado a você. Para você que acompanha a gente até aqui, gostou do nosso bate-papo, deixa o like aqui nesse podcast, curte esse vídeo e, claro, compartilhe esse conteúdo naquele seu grupo de empresários que eu sei que você faz parte, o grupo de empresários da igreja, ou aquele seu amigo empresário que você sabe ali que às vezes está nessa situação, não tem tanta informação. Nosso objetivo aqui é sempre o quê, Cristiano? Levar informação de qualidade e de um jeito que você consiga entender, porque é tanta sigla, é tanta questão, que às vezes o empresário acaba se perdendo. Mas nosso objetivo é te ajudar, empresário. Com Deus, até a próxima aí. Tchau, tchau.